Então vamos dar início ao estudo. O Espírito Santo de Deus, parte 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 12 está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema é amaldiçoado, excluído, odiado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que eu acho interessante aqui, que o apóstolo Paulo ele começa a orientar a igreja de Coríntios, levando eles a uma maturidade espiritual. E ao mesmo tempo ensinando para aquelas pessoas que há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de dons, e Deus, Ele opera da forma que Ele deseja operar. Deus, Ele não está limitado a uma placa específica de um ministério. Deus, Ele não está limitado, o Espírito Santo não está limitado a uma doutrina. Quando você encontra um ministério que eles se sentem o dono da verdade, e os demais ministérios são seitas, você tem que ficar preocupado com esse ministério. Por quê? Porque essa pessoa, ou esse ministério em si, eles limitam o Espírito Santo ao quadrado deles, à doutrina deles, ao ministério deles. O Espírito Santo, ele não está preso em um ministério específico. O Espírito Santo, ele tem formas diferentes de atuar nas igrejas, nos ministérios, e usando individualmente cada pessoa. Quando a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, o objetivo é nos levar a acreditar que esses dons existem e que nós precisamos buscá-los. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo estando conosco, nós passaremos a ser canal de bênção para as pessoas. Não é você ter os dons para se exibir ou querer mostrar que você é mais usado do que o seu irmão ou a sua irmã. Não é isso. É você ter os dons para que o Espírito Santo de Deus possa te usar para abençoar vidas. Só que os dons do Espírito Santo só podem estar presentes na vida de uma pessoa que é humilde. Se a pessoa não for humilde, ela vai se corromper com os dons. Porque quando Deus começar a usar ela, ela vai começar a se sentir estrela. Ela vai começar a se sentir melhor e superior às demais pessoas.
ela vai começar a se sentir intocável. E isso leva ela à destruição. E aqui você observando desses 9 dons, hoje nós iremos estudar 4, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Nós iremos estudar também a fé e os dons de curar. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, está escrito: porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais dados pelo Espírito Santo aos crentes. Ele menciona 2 desses dons, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. A palavra da sabedoria se refere à habilidade de receber e compartilhar ensinamentos divinamente inspirados para trazer direção, discernimento e entendimento espiritual. É uma capacidade de entender os propósitos e caminhos de Deus e aplicá-los à vida cotidiana. É um dom que capacita o crente a tomar decisões sábias e aconselhar outros com base nos princípios de Deus. A palavra da ciência, por sua vez, se refere à habilidade de receber e compartilhar conhecimento e percepções sobre coisas naturais e sobrenaturais de forma divinamente inspirada. É a capacidade de discernir e compreender os mistérios e os propósitos de Deus nas mais diversas áreas, como ciência, história, teologia, entre outros. Então vamos lá, a palavra da sabedoria, habilidade para receber e compartilhar conhecimento. Ou seja, você tem a palavra da sabedoria, você sabe orientar, o Espírito Santo ele sabe como te usar, a forma certa de te usar. A pessoa tem que entender que o Espírito Santo ele tem diversas formas de atuar, e cada pessoa, ele vai usar aquela pessoa de uma forma diferente. Tem pessoas que o Espírito Santo vai falar com ela de uma forma muito branda, muito suave, mas já tem pessoas que o Espírito Santo vai falar com ela de uma forma rígida, de uma forma áspera. Então a pessoa que tem a palavra da sabedoria, ela precisa ter essa sintonia com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo naquele momento possa direcionar ela da forma como o Espírito Santo quer conduzir aquela situação. Já a palavra da ciência é a capacidade de discernir e compreender os mistérios e propósitos de Deus. É algo que já vai mais além, em diversas áreas. É aquela pessoa que ela é de Deus, e em determinada circunstância, ela está sendo usada por Deus, e Deus começa a mostrar para ela coisas que estão ali escondidas. Um exemplo, de repente eu vou citar um exemplo do pregador. O pregador está pregando e de repente o Espírito Santo mostra para ele que tem alguém ali naquele culto específico com um problema X. E ali o pregador, que Deus já mostrou para ele o que está acontecendo com aquela pessoa, ele traz a orientação para aquela pessoa como ela resolver aquele problema. Digamos que naquela reunião tem uma pessoa querendo se matar, querendo tirar a própria vida. E ali o pregador que está ministrando, Deus já mostrou para ele que tem uma pessoa ali querendo tirar a vida. Então ele vai conduzir ali uma mensagem, um ensinamento, mostrando que o que aquela pessoa tem que fazer não é tirar a vida. Não significa que o pregador tem que expor a pessoa, mas o Espírito Santo mostra. Só que aí é o seguinte, não é só o pregador, é qualquer servo de Deus. Você pode estar conversando com uma colega de trabalho, com um amigo, com um vizinho, com alguém da sua família, e ali o Espírito Santo começar a mostrar para você que aquela pessoa está precisando daquela orientação que você está passando. O Espírito Santo começa a te guiar para orientar aquela pessoa. Então a pessoa, o servo de Deus, precisa buscar com sabedoria os dons. E o dom da palavra da sabedoria e da ciência é importante. Agora,
tem que ter um cuidado também, para você não começar a buscar dons que Deus não enxerga em você, capacidade e estrutura para receber. Se você não tiver esse cuidado, quando você buscar algo de Deus, o principal foco tem que ser Deus ser glorificado. Não é você ser exaltado, é Deus ser glorificado. Quando o objetivo é você crescer e não Deus crescer através de você, você se perde. E eu vou citar um exemplo que eu já citei aqui em outras ocasiões, de um pregador que foi convidado para ministrar numa igreja. Chegando na igreja, o pastor local da igreja convidou ele para visitar uma irmã que é da igreja, e esta irmã estava numa depressão profunda. E ao visitar esta irmã, esse pregador começou até, de uma certa forma, a questionar Deus, no bom sentido. Como é que pode, uma pessoa te serve, adora ao Senhor, como é que está numa situação dessa, Deus? Questionando Deus no bom sentido. E ali Deus mostrou para ele, resumindo a história, que aquela mulher, ela estava profetizando e dando recado, mas não era Deus mandando ela fazer aquilo. E ainda Deus mandou o pregador falar isso para ela. E ali o pregador chegou diante daquela senhora e falou: olha, Deus falou que você não profetiza em meu nome. Em outras palavras, que você não está mandando, você não está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Que Deus não está mandando você fazer isso que você está fazendo. E aquela mulher que estava imóvel, ela começou a chorar. E ali ela começou a falar que ela buscava muito nas madrugadas a presença de Deus. Ela queria ser usada por Deus. E ela buscava muito, só que nada acontecia. Por que não acontecia? Porque Deus não estava enxergando nela a estrutura. E um determinado dia apareceu para ela uma entidade, um demônio, e falou para ela: tudo isso eu te dou, que você está pedindo. Você só precisa ofertar para mim o teu casamento e o teu filho. E ela fechou o negócio com Satanás. A partir daquele dia, dentro daquela igreja, ela passou a ser a profeta. Tudo que ela falava acontecia. Ela passou a ser a dirigente do círculo de oração. Ninguém duvidava do caráter dela. Ela era reconhecida como mulher de Deus. Onde foi que ela se perdeu nessa história? Porque na hora de buscar os dons, ela começou a buscar um dom, não para exaltar a Deus, ela queria se exaltar. Ela queria mostrar a imagem dela. Ela queria que as pessoas reconhecessem ela. Ela estava preocupada com título, posição, e não agradar a Deus. Deus não estava dando, o diabo chega e fala: eu te dou tudo isso. O diabo foi até Jesus e ofereceu reinos. Ou seja, aquela mulher, movida pelo orgulho, pela vaidade, ela fechou aliança com Satanás. Então, quando eu falo sobre os dons do Espírito, que devemos buscar, deixa o Espírito Santo de Deus olhar para você e ver o que você se encaixa. Porque se você forçar a barra no bom sentido, você pode começar a ser usado achando que é Deus e é o diabo. Se a pessoa não tiver esse cuidado, esse discernimento, a pessoa se prejudica. Dando sequência, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Nesse versículo em particular, Paulo menciona dois dons espirituais específicos: a fé, os dons de curar. Esses dons são dados pelo Espírito Santo a cada crente, de acordo com a vontade de Deus. A fé é uma qualidade espiritual que permite a uma pessoa crer firmemente em Deus, confiar em suas promessas e agir de acordo com sua vontade. O dom de curar refere-se à habilidade sobrenatural de trazer cura física e espiritual às pessoas, através do poder de Deus. É importante ressaltar que esse dom não é concedido a todas as pessoas,
mas algumas, como instrumento de Deus para trazer alívio e restauração aos doentes. Esses dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus, para o benefício da igreja e do corpo de Cristo. Cada crente recebe um ou mais dons espirituais com o propósito de edificação mútua e o avanço do reino de Deus. Aqui, como eu falei sobre a fé, é algo sobrenatural. Não importa o que a pessoa faça, enfrente, ela permanece ali firme. Deus pode usar ela para fazer coisas maravilhosas. O dom de curar também, como eu falei há pouco, trata-se de um dom que a pessoa tem, é dado por Deus. Aí é comum você encontrar pessoas que não acreditam na cura e falam assim: mas cadê essas pessoas com dom de curar, para ir para dentro de um hospital curar os enfermos? Não é assim não, irmãos. Por incrível que pareça, eu vi na pandemia muito cristão atacando as igrejas. Ué, cadê os irmãos que têm o dom de curar? Por que não cura as pessoas? É uma falta de maturidade, de discernimento. Você acha que quando Jesus esteve na terra, em carne e osso, teve um determinado momento que ele curou 10 leprosos, mas só tinha 10 leprosos? Você encontra na Bíblia Sagrada pessoas sendo curadas e outras não. Cegos sendo curados, mas será que só tinha aquele cego, não tinha outros? A fé é um mistério, o dom de curar, aquela pessoa que Deus usa para fazer isso, tem o momento certo, a hora certa, com a pessoa certa. Ele pode estar no meio de 100 pessoas doentes e ali curar uma pessoa específica. Não é porque aquela pessoa tem um dom de curar, dado por Deus, que agora ela vai ter a obrigação, achar que todo mundo que estiver doente, ela tem a obrigação de curar. Não é assim não, irmãos. Tem que ter maturidade, tem que ter discernimento. É agora aquela pessoa que tem um dom de pregar, então todo mundo vai se converter? Não, às vezes vai pregar para 1000 pessoas e só uma se converte. Ela tem um dom de pregar, Deus chamou ela para pregar. Ela tem a revelação da palavra de Deus, ela tem a mensagem dada pelo Espírito Santo. Ela prega e ninguém se converte. E eu lembro que na época da pandemia eu vi muita gente, até pregadores famosos, atacando: cadê os irmãos que curam? Isso aí mostra que na realidade só são pessoas que têm uma rede social avançada, e por ter uma rede social avançada se sentem acima dos demais, ao ponto até de atacar os irmãos em Cristo Jesus. Ou você acha que todo mundo, todos os enfermos que buscava Jesus, você acha que em todos os casos todos eram curados? Não. Teve cidade que Jesus chegou, ele não pôde fazer nada ali por causa da incredulidade das pessoas, e a Bíblia relata, deixa bem claro, que ele curou algumas poucas pessoas impondo as mãos, algumas poucas pessoas. Ele não pode fazer nada ali por causa da incredulidade do povo, e ele saiu dali abismado com a incredulidade do povo. Ou seja, nem o próprio Jesus pôde curar por causa da incredulidade do povo. Aí você encontra pregadores, às vezes, cobrando das igrejas uma cura em massa nos hospitais, como se aquelas pessoas que Deus levanta, que tem um dom para curar, Deus deu um dom para curar, fosse obrigado elas trazerem resposta para a vida das pessoas. Na realidade, são pregadores, apesar de ter muito tempo de vida, muito tempo de obra, apesar de ter uma rede social muito avançada, com milhares de seguidores, mas não passam de meninos na fé, que se sentem o dono da verdade, e não passam de meninos na fé, não amadureceram, está longe de conhecer realmente o que Deus espera. Nós temos que entender, irmãos, que o querer de Deus é uma coisa, mas o homem consegue interferir no querer de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus. Mandou até Jesus para morrer e ressuscitar.
Todo homem vai ser salvo? Todo ser humano vai ser salvo? Não. A vontade de Deus é que todo mundo tenha saúde. Todo mundo vai ter saúde? Não. A vontade de Deus é que todo mundo tenha paz. Todo mundo vai ter paz? Não. A vontade de Deus é que todo mundo ame uns aos outros. Todo mundo vai amar uns aos outros? Não. A vontade de Deus é que todo mundo tenha um coração puro. Todo mundo vai ter um coração puro? Não. Agora, cada pessoa individual que buscar no Espírito Santo os dons, dando liberdade para ele agir, e começar a ser instrumento nas mãos do Espírito Santo, pode ter certeza que esta pessoa vai fazer a diferença. E o objetivo de você ter os dons, eu repito mais uma vez, não é para a sua imagem ser exaltada, é para Deus ser exaltado através da sua vida. Você não tem que tocar trombeta. As pessoas não têm que agora voltar ao centro da atenção para você. O centro da atenção tem que ser Cristo. No próximo domingo, daremos continuidade, falaremos mais sobre os dons do Espírito Santo. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Pai, abençoar cada pessoa, derramando a tua unção, da tua graça e do teu poder. Manifesta o teu poder na vida de todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.